Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo mais uma vez, deputado, prestando contas de mandato. Obrigado, Jorge, pelo convite. Hoje, mais que um tributo, uma homenagem ao trabalho, à perseverança, à persistência. Deputado, antes de mais nada, vamos rememorar uma luta de muito tempo, muitos anos, se pode falar assim, de sucessivos mandatos do senhor com relação aos professores readaptados. É assim que se fala? Exatamente. Nós temos uma luta antiga aqui em São Paulo, que é a luta pela garantia do direito à aposentadoria especial para o professor readaptado. O professor readaptado, Jorge, é o professor que adoeceu em serviço, que adoeceu por conta das péssimas condições de trabalho da rede estadual, a superlotação de salas, a violência nas escolas, a jornada estafante de trabalho, os baixíssimos salários. Então, tudo isso leva ao adoecimento da rede estadual de ensino. E o professor readaptado é aquele caso mais extremo, onde ele passa por uma perícia médica e aí ele fica impedido de lecionar em sala de aula, de atuar na sala de aula diretamente como aluno. Ele perdeu a voz, ele não tem mais potência de voz, ou ele tem alguma doença psiquiátrica, algum entrave psiquiátrico, então ele fica readaptado, mas ele continua trabalhando na escola, numa outra função pedagógica. Ele fica auxiliando na sala de leitura, na coordenação pedagógica, ele cumpre um papel de assessoramento pedagógico dentro da escola, para viabilizar o projeto pedagógico da escola. Mas ele não entra mais diretamente na sala dele, não leciona dentro da sala de aula. Só que esse professor, que continua integrante da carreira do magistério, ele é um docente, mas ele ficou durante todo esse tempo privado de ter acesso à aposentadoria especial, que é uma conquista histórica do magistério nacional. Todo professor hoje tem direito à aposentadoria especial, seja da rede pública ou seja da rede privada. E o nosso professor readaptado ficou fora desse direito. Então eu apresentei esse projeto de lei complementar, o PLC número 1, Jorge, em 2013. 2013, deputado. E foi uma luta para tentar 2013. aprovar. Desde 2013 eu estou tentando aprovar o projeto aqui na Assembleia Legislativa, juntamente com uma associação que foi criada a partir desse projeto, que é a Associação dos Professores Readaptados do Estado de São Paulo, um movimento forte aqui em São Paulo, liderado, coordenado, entre outras pessoas, pela professora Rose Tomura, que é uma professora de Mococa, que faz um grande trabalho junto com outras colegas dela, combativas. E aí, de tanta pressão, nós conseguimos aprovar o projeto aqui na Assembleia Legislativa. E agora, o governador, depois de uma outra luta que nós fizemos, ele sancionou a lei. A lei está sancionada, foi sancionada agora, virou lei. A lei 1329 de Lei Complementar 1329, do dia 13 de julho de 2018, que teve origem no projeto de lei complementar número 1 de 2013, palavra do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, o senhor tem ideia da dimensão, da amplitude de uma lei como essa? Quantas pessoas pode vir a beneficiar no estado de São Paulo? Olha, milhares de professores serão beneficiados, Jorge, porque, como eu disse, o adoecimento na rede é muito forte, é muito profundo, infelizmente, né? Então, tem muitos professores readaptados. Em quase todas as escolas da rede estadual, são 5.000 escolas, nós temos professores readaptados. Então, é um número grande, nós temos o número exato, mas são milhares de professores nessa situação, que vão ter um direito que é garantido pela Constituição Federal, pela LDB, por uma lei federal de 2008. É um direito do professor, porque ele continua trabalhando na escola, ele continua integrante da carreira do magistério, ele continua professor. Então era uma injustiça muito grande que nós corrigimos agora com a apresentação do nosso projeto, do projeto que eu apresentei, e foi agora sancionado pelo Márcio França, com o apoio do secretário de Educação. Nós tivemos uma reunião com o João Cury, que apoiou o projeto, que se empenhou também para que o projeto fosse sancionado. E toda a Assembleia Legislativa que entendeu o nosso apelo e votou favoravelmente. Então, um momento muito importante para nós, de comemoração, porque, Jorge, hoje nós vivemos um momento difícil de retirada de direitos previdenciários. O Temer tentou acabar com a aposentadoria no Brasil. Tem um projeto dele tramitando ainda no Congresso que, na prática, acaba com a possibilidade de aposentadoria. Bom, trabalhar 49 anos para ter direito à aposentadoria. Mas nós, com a nossa luta, o projeto está lá, mas está congelado, não tem condições de tramitar ainda.
O ex-prefeito Dória, aqui de São Paulo, também tentou aprovar o Sampaprev para prejudicar a aposentadoria dos servidores municipais, sobretudo dos professores. O Alckmin, o ex-governador Alckmin, também é a favor dessas reformas todas contra os trabalhadores, reformas previdenciárias para impedir que os trabalhadores possam se aposentar. Então, a aprovação do nosso projeto vai na contramão de Temer, de Dória e de Alckmin, e a gente consolida um direito previdenciário importante para milhares de professores da rede estadual. Por isso que é um momento importante de comemoração e de júbilo, porque o impacto político é muito grande. Né? Nós estamos indo na contramão da retirada de direitos. Deputado, o nome do programa é Por Dentro da Política, não é o Agora é Lei, mas é preciso falar. Lei Complementar 1329, agora é lei, que trata da aposentadoria para os professores readaptados. Direito à aposentadoria especial do magistério. Deputado, ainda como era a situação desses professores antes da lei? A gente precisa rememorar um pouquinho. Eles ficavam num limbo jurídico, vamos dizer assim? Eles não estavam trabalhando, ou eles estavam afastados? Como era? Eles não, esses professores continuavam trabalhando. Em sala de aula? Estão trabalhando, não dentro da sala de aula. Sim. A partir do momento que ele é readaptado, e para ser um professor readaptado, ele passa por uma perícia médica, ele Sim. tem um laudo dizendo que ele é um professor readaptado. Então, ele não pode mais, a partir desse momento, trabalhar dentro da sala de aula, mas trabalha no assessoramento pedagógico, ele trabalha Sim. em outras funções pedagógicas dentro da escola. Mas ele sempre trabalhou, por isso que ele tem que ter o direito, ele continua contribuindo Sim. com a São Paulo Previdência, que é o nosso Instituto de Previdência Estadual, antigamente era o IPESP, agora é a São Paulo Previdência. Então, ele continua trabalhando, ele Sim. só não tem o trabalho dentro da sala de aula, mas ele Sim. continua tendo contato com os alunos, com os professores, ele tem várias atividades que ele exerce dentro da escola. Quando ele se aposentar, ele vai ter direito a uma aposentadoria diferenciada, deputado? Porque aqui vale uma aposentadoria especial. Hoje funciona o seguinte, o que é a aposentadoria especial para o magistério hoje, né? A professora tem direito à aposentadoria com 25 anos de contribuição e ela tem que ter 50 anos de idade. Tá. O professor tem que contribuir com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Só que o professor readaptado não tinha esse direito, ele ficava Sim. fora desse direito. O que acontece? Nós agora incluímos o professor readaptado também nesse direito. Ele vai se aposentar, a professora readaptada se aposenta também com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Ou Sim. o professor readaptado... Tal e qual o professorado de maneira geral. Porque ele estava fora desse direito, dessa conquista que nós inscrevemos na Constituição Federal, na LDB. Uma vitória, em especial do seu mandato, mas de toda uma categoria que ansiava para tornar essa lei, deputado. Fale também das batalhas das audiências públicas, Nossa, todas Jorge, que foram feitas aqui. Várias audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, manifestações, fizemos programas aqui com as professoras readaptadas, inclusive vou fazer agora Agora é Lei, porque Sim. a lei, vamos fazer um outro para falar um pouco sobre isso, essa luta. E essa luta é fruto de uma grande mobilização, não é só fruto do nosso mandato. A categoria, o magistério, esteve sempre engajado, sempre foi uma reivindicação das entidades representativas, da PUESP, de vários outros movimentos, vários setores. Agora, nós focamos muito nessa lei, como eu foco muito na defesa dos professores categoria O, eu tenho uma outra batalha aqui dentro, para acabar de vez com a duzentena e garantir que o professor categoria O possa utilizar o Hospital do Servidor Público, o IANSP, inclusive Sim. é o meu próximo Tal projeto. E qual o funcionalismo público. Vou tentar aprovar, estou batalhando para aprovar ainda esse ano. E a sinalização do Sim, atual governador? Eu conversei, inclusive, na semana passada com o João Curo, o novo secretário de Educação, ele também tem interesse de contribuir com essa luta para acabar com a duzentena, com essa Sim. interrupção. Ele também está duzentena é praticamente um ano fora da sala de aula. Absurdo, né? 180 dias fora da sala de aula. Isso prejudica o aluno e prejudica o professor, também categoria A. Então, nós estamos nessa luta para derrubar a duzentena neste ano ainda, Jorge. Deputado, o senhor falou aqui no começo da entrevista sobre a questão das perícias médicas, quando falávamos dos professores readaptados. Há quantas anda a questão das perícias médicas, que parece que são muito falhas aqui no estado de São Paulo? E tem gente sendo chamada para trabalhar sem as devidas condições. Olha, Jorge, eu denunciei isso exaustivamente aqui na tribuna
na Comissão de Educação, na Comissão de Direitos Humanos, e fui ao Ministério Público, levaram a seguinte denúncia, que os servidores, principalmente os da educação, que estavam passando pelas perícias médicas, eles estavam tendo as licenças rejeitadas, inclusive professores readaptados, com readaptação definitiva, estavam sendo chamados de volta para fazerem novas perícias e terem as suas readaptações canceladas. Um absurdo, uma afronta a esses professores, aos profissionais da educação, sobretudo, porque o governo, como ele não queria contratar novos professores para ocupar as vagas, né, que estão disponibilizadas, ele começa a trazer o professor adoentado, obrigando o professor adoentado a trabalhar, mesmo sem condições físicas ou psíquicas. E eu fui ao Ministério Público recentemente, fui com uma comissão de professores readaptados, de professoras readaptadas, inclusive da Presp, e lá nós levamos a denúncia e a promotora do caso abriu inquérito civil. Tem um inquérito civil, virou um caso de polícia isso daí. Falei, isso é assédio, constrangimento, sim, é uma agressão à saúde do trabalhador, à vida dessas trabalhadoras. E a qualidade do ensino por extensão, se esse professor não tem a devida condição para estar ali na linha de frente, na sala de aula. Ele já estava readaptado, então eles estão negando todas as licenças, ou seja, o Estado está dizendo o seguinte, o professor mesmo adoentado, mesmo sem condições físicas e psíquicas, é obrigado a trabalhar, a entrar em sala de aula, que é um crime contra os professores e contra os alunos. Deputado, ainda sobre a questão destes professores readaptados ou não, que precisam de perícia. Ainda há muita centralização dessas perícias médicas aqui na capital? Ou tudo é feito por agendamento, na cidade onde esse profissional dá aula, ou não? Deputado, a gente está longe ainda desse mundo informatizado, digamos, padrão poupa-tempo. Não, tá. Tem alguns polos, né? Não é tudo centralizado no Departamento de Perícias Médicas. Tem alguns polos, mas nós temos muitas reclamações do funcionamento desses polos, que não tem muita autonomia. Eu recebo muitas denúncias em relação a isso. Eles não sistematizaram corretamente ainda esses polos, porque tem que descentralizar. Não tem sentido que uma professora lá de Apiaí venha até o Departamento de Perícias Médicas para fazer uma perícia. Sair de Apiaí dá 208... Mais de 300 mais de 300 quilômetros para vir aqui no próximo do Glicério ali. 5-6 horas de viagem. Eu vou sempre lá, eu conheço lá os professores, a professora Janice, o professor Chico, eles reclamam muito disso, é muito longe, o professor não pode vir aqui, tem que descentralizar, né? E agora o Estado não fez isso corretamente, então tem muitas reclamações. O que é preciso fazer para melhorar a condição desse professor, que muitas vezes já está com dificuldades na sua escola, com a sua direção de escola, com a sua direção de ensino regional, né? As diretorias de ensino, premido ali, porque também não tem substituto. Como fazer isso, deputado? Haja vista que a perícia médica ainda é deficiente e acaba retardando um diagnóstico, uma indicação. Como fica? Primeiro, eu acho que tem que cortar o mal pela raiz. Nós temos que melhorar as condições da rede estadual de ensino. Nós não podemos adoecer mais o professor. O professor está adoecendo, a rede adoece, porque é superlotação de sala, Jorge, é violência nas escolas. O professor, para sobreviver, precisa trabalhar em 3, 4 escolas, tem que se locomover o tempo todo de uma escola para outra. O professor vive numa condição muito difícil, então ele adoece. Então você tem que acabar com a superlotação de salas, tem que diminuir o número de alunos por sala. E o senhor tem proposta aqui nesse sentido? Tem um projeto de lei tramitando para reduzir para 25 alunos em todas as salas, no fundamental, ensino médio. Teve um que eu já aprovei para a educação especial, que limita em 20 alunos, quando tem matrícula de aluno especial. Se numa sala de aula tem um aluno com um aluno autista, nessa sala só pode ter 20 alunos. O professor dá atendimento personalizado para esse aluno. Então, tem várias propostas. Então, se você não melhorar as condições de trabalho, o professor vai continuar adoecendo, e daí você só tem que correr atrás disso, né? Tentar... Mas não é essa lógica que o senhor tem visto na rede pública estadual de ensino. O que a gente tem visto, por exemplo, é algumas salas sendo fechadas, algumas escolas, inclusive. Exatamente. Eles fecham e superlotam outras. Quando você fecha uma sala com 25 alunos, você tem que distribuir esses alunos em outras escolas ou em outras salas. Aí você superlota as outras. Hoje, em muitas escolas, se houver interesse mesmo do governo, ele pode distribuir melhor esses alunos, colocando 20, 25 no máximo. Ele pode fazer isso. Mas o governo pensa do ponto de vista econômico, ele não pensa do ponto de vista pedagógico, né? Ele pensa como que ele vai economizar, como que ele vai investir menos em educação. Então ele usa a lógica da superlotação, ele fecha escolas e fecha salas,
Outro dia eu fui numa diretoria de ensino, na época da reorganização, e uma dirigente de ensino me disse, olha, Genásio, a escola tal será fechada porque lá é um absurdo, lá tem 25 alunos só por sala. Eu falei, mas dirigente, é isso que nós precisamos, 25 alunos. Ela, não, tem que ter 35, 40. Eu falei, não, isso é uma afronta à educação, né? Tá louca, tá maluca? Então, o Estado trabalha com essa concepção. 40 alunos é ótimo para o Estado. Fala, não, 25 alunos, 20. Esse é o número ideal que nós queremos nas escolas, para o professor poder fazer um bom trabalho pedagógico. Um governante visionário não ia aproveitar a janela demográfica no Brasil? Menor número de filhos por casal, ou seja, uma diminuição da demanda pelo Estado com a educação pública, aproveitar essa janela e melhorar a condição do aluno, do professor, por exemplo, colocar mais salas de tempo integral, deputado? Com certeza, era o momento de se fazer isso, né? Porque o governo diz que está diminuindo o número de matrículas na rede, ele jogou muita responsabilidade para os municípios, e ele diz que tem salas ociosas, então que ele use essa essas salas ociosas para fazer a distribuição melhor desses alunos. Eu acho que em algumas regiões isso é possível, em outras não. Na periferia de São Paulo tem salas com 50 alunos. Aí você tem que construir novas escolas para redistribuir os alunos. Deputado, fale mais da condição do profissional de educação, do trabalhador, do professor em especial. A questão do pagamento do piso, eu estou passando em revista nesse Por Dentro da Política aqui, conversando com o deputado, porque há muita discussão ainda com relação ao pagamento de reajuste, pagamento do piso. Como que está isso no estado de São Paulo? Olha, o governo anterior, o governo Alckmin, detonou a educação, acabou com a carreira do magistério, não cumpriu a database salarial. Inclusive, nós conseguimos ganhar na justiça aqui em São Paulo, no TJ, uma ação, nós conseguimos através da POSP, que entrou com a ação, e conseguiu um reajuste de 10% para todos 10,5% para todos os professores, para todo o magistério. Ganhamos em todas as instâncias no TJ, mas o governo estadual recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar suspendendo esse reajuste. Ou seja, então você falou do piso, o estado mais rico do Brasil, que é o estado de São Paulo, não paga o piso nacional salarial. Um absurdo total. Então, para pagar, vai ter que dar os 10% de reajuste salarial. Só agora, com a mudança de governo, como o Alckmin saiu, o PSDB saiu, entrou o PSB, o Márcio França, o governador, está pedindo estudo para a Secretaria de Gestão, para a Secretaria da Fazenda, para ver como que ele vai conceder esse reajuste. E sem fazer reajuste, um acordo, falar para o TJ retirar a ação, que ele e conversar com a Carmen Lúcia, que é a ministra do Supremo, a presidente, para destravar esse reajuste, talvez parcelado em 3 vezes, mas já há um estudo. Conversei, inclusive, agora com o secretário de Educação, João Cura, ele me passou exatamente essa informação, que eles estão debatendo na Secretaria de Planejamento e na Secretaria da Fazenda, né, como operar esse reajuste, talvez em 3 vezes, mas enfim. Mas o Estado de São Paulo, historicamente, não cumpriu a database salarial, manteve os salários arrochados e defasados, acabou com a carreira do magistério, no sentido de evolução funcional, de progressão, neutralizou completamente. Só que agora é um momento de reconstrução. Nós estamos aqui lutando para reconstruir a carreira do magistério estadual. Premido por salários defasados de um lado, da violência que graça, a gente sabe nas periferias como é, por exemplo, atrair novos professores, como é formar novos professores. Parece que num artigo recente publicado na Folha de São Paulo, o jornalista e escritor Rui Castro falou da dificuldade de granjear novos professores. Parece que a resposta é mínima, assim, de pessoas que querem realmente o magistério. Deputado, como é que o senhor vê? Parece que tempos atrás eram 5 em cada entrevistado, agora só 2, parece que caiu pela metade. Dessa maneira, parece que lá na frente a gente vai ter que importar professores, tal e qual fizemos com os médicos cubanos por absoluta falta de reposição dessa mão de obra. Os ataques ao magistério, as carreiras dos magistérios em âmbito nacional, a desvalorização, a falta de interesse dos governos em investir na educação e, sobretudo, os profissionais da educação, tem levado a esse afastamento. Então, é uma profissão que está desvalorizada pelos governos e também pela sociedade. É uma desvalorização social
e governamental. Isso leva ao afastamento. A juventude, no geral, não opta por essa profissão, por essa área, porque sabe que ela está desvalorizada, os governos não investem. Então, por isso que a nossa luta é pela valorização do magistério. E a valorização, Jorge, é a valorização salarial, funcional, valorização das condições de trabalho e valorização social também da profissão. Tem que ter a autoestima do professor anda embaixo. Tem que valorizar, tem que ser uma carreira. O professor tem que pensar que ele vai ter uma carreira, que ele vai ter evolução, que ele vai ter um bom salário, que ele vai poder sobreviver e sustentar a sua família através do magistério. Não pode ser um bico, algo periférico, que ele só passa pelo magistério. Tem que ser algo que ele abrace de fato. É isso que nós queremos para a educação, né? Nesse caso, aquela política de bonificação, isso até desestimula. Isso não resolve. Bonificação é algo passageiro, que não incorpora no salário base do professor. Então, ele pensa a longo prazo. O professor ele tem que entender o magistério como uma profissão, né? Sim. E ele tem que ser bem remunerado, porque ele é um profissional da educação. O nome é profissional da educação. Não só ele, mas todos os profissionais da educação, o pessoal do quadro de apoio, que é altamente marginalizado, um inspetor, um agente de organização escolar, Jorge, da rede estadual, ganha apenas R$ 971 por mês. Mas isso é menos do que o salário mínimo regional. Exatamente, é uma afronta à dignidade dos nossos colegas agentes de organização escolar, o pessoal também de serviços, enfim, e tem também os gestores, a coordenação pedagógica, tem que valorizar todos os servidores. A quem Por interessa, isso afasta a juventude da profissão. A quem interessa jogar a nossa educação na vala comum, perder os valores, a autoestima dos profissionais que lá estão imbuídos do melhor propósito para tentar alavancar a educação brasileira. E todo mundo tem como panaceia, né? Como remédio universal, todos os nossos problemas derivam da educação, mas na hora de colocar recurso... Com certeza as elites econômicas que dominam o Brasil, que controlam o Brasil, que estão a serviço, que controlam os governos. Os governos estão a serviço dessas elites econômicas. O Darcy Ribeiro tem a famosa frase dele, que diz o seguinte: a crise da educação não é uma crise, né? É um projeto. Então o projeto de destruição da educação é esse, é o projeto das elites econômicas para que a população não tenha mais conhecimento, mais informação. Não é uma crise, não é uma incompetência, o governo é incompetente. Não, isso é um projeto mesmo para manter a população alienada, desinformada e controlada através de uma educação de baixo nível que eles querem oferecer para o povo brasileiro. Deputado, ainda há tempo, em apenas 3 minutos para o encerramento da nossa conversa, mas eu queria a sua consideração sobre uma resolução da Secretaria de Estado da Cultura que acaba estimulando professores e servidores da segurança pública a frequentarem os nossos museus. Eu vou até, ao longo desses últimos minutos aqui, citar alguns casos de alguns museus que são vinculados à pasta estadual da cultura. A Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida, o Museu Catavento Cultural, né, antiga sede da Assembleia Legislativa lá no Parque Dom Pedro, Pinacoteca, Memorial da Resistência, Museu Afro, nosso vizinho aqui do Ibirapuera. Como é que o senhor vê esta resolução? A resolução publicada no Diário Oficial da Secretaria da Cultura, né, que garante a gratuidade no ingresso de servidores públicos da área da educação e da área da segurança pública, em museus, em espaços da Secretaria de Cultura. É importante, porque o nosso servidor público tem que ter direito, acesso à cultura. É importante que um professor tenha acesso à cultura, que um diretor de escola, que um supervisor, que um policial, um servidor da segurança pública, porque quanto mais cultura, melhor, né? Principalmente para o pessoal da educação, que precisa ter acesso. Eu já tinha aprovado aqui, Jorge, a lei da meia entrada para todos os professores das redes municipais e para todos os servidores da educação, tanto das redes municipais como da rede estadual, principalmente o quadro de apoio, que não tinha esse direito, né? Sim. Então é uma medida salutar, importante. Inclusive, eu falei com o secretário de Educação na sexta-feira passada sobre o projeto e pedi para ele solicitar ao secretário de Cultura para incluir também o pessoal do quadro de apoio, que ficou de fora, porque fala só de professor aí. Então ele vai pedir para colocar também os diretores, supervisores, coordenadores de ensino, e eu pedi o quadro de apoio escolar, que ficou de fora. Um absurdo que o quadro de apoio não tenha direito à gratuidade. O quadro de apoio é o agente de organização escolar, o inspetor de alunos, o pessoal ficou de fora. Eles mais precisam, né, porque eles não têm as condições econômicas de frequentar
esses espaços. E a frequência ele falou em museus que ajuda muito a educação. Peço citar aqui o Museu da Imagem e do Som, Museu da Casa Brasileira, que fica na Faria Lima, Museu da Imigração. O da Língua Portuguesa ainda está fechado, ele só vai reabrir no segundo semestre de 2019. Ele que sofreu um incêndio e veio abaixo em dezembro de 2015. Isso. Deputado, para encerrar nossa conversa, nesse minuto final, suas considerações finais. Olha, Jorge, nós vamos continuar nossa luta aqui em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade social para todos e todas. Essa é a nossa grande luta. Aqui nós aprovamos já a aposentadoria especial para o readaptado, que é uma luta do nosso mandato e da Presp e de vários servidores. Agora, nós queremos aqui que o Estado pague esse reajuste de 10% para os professores. Estamos lutando por isso. Estamos lutando também para resolver a situação dos professores categoria O, que são impedidos, né, de continuar lecionando por conta da duzentena e ainda não são... não podem frequentar o Hospital do Servidor Público, não tem acesso ao IANSP, não tem a assistência médica. Então, nós temos muitas lutas que nós travamos aqui, a chamada dos concursos públicos, muitas pessoas foram já aprovadas e não foram chamadas ainda. Então, nós vamos continuar aqui a nossa luta de sempre, a defesa da educação pública de qualidade e de todos os profissionais da educação e de todos os servidores e da melhoria da prestação de serviços públicos para toda a população. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista, é um prazer conversar com o senhor, deputado. Obrigado, Jorge. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.